Eu vou resumir aqui. Estava pedindo oração pela minha prima Ana Paula, né? Mas o Senhor, na madrugada do dia 9, recolheu ela. Já tinha, desde o dia 7 que eu estava tentando passagem para ir para Piracicaba, só que tem que ir para Campinas, que é 80 quilômetros, fica mais perto. 2 dias eu não consegui passagem. E quando amanheci no dia 9, era umas 6h30, estava lá que a minha prima tinha falecido às 5h20. E eu, mesmo assim, eu não desisti, eu fui para a internet, eu orei, fui para a internet. 8h40 da manhã eu consegui uma passagem, mas para São Paulo, que são 200 quilômetros, um pouquinho mais de 200 quilômetros para lá. Mas veio muito forte no meu ouvido que não era assim, que era para ir para São Paulo. Deus me cercou de uma forma tão grande que 8h40, a passagem era 11h20. E eu consegui chegar a tempo no aeroporto. De lá do aeroporto eu liguei para o bispo, contei para ele o que tinha acontecido. Só que me falaram uma coisa, o meu primo, o filho da Tivone, o Fábio, falou que um outro primo nosso marcou o enterro para 5 horas da tarde. E eu ia chegar 15 para 5 de carro, de ônibus, eu iria demorar mais tempo de São Paulo para lá. E no caminho, meu primo falou assim, o Clécio vai te buscar. Eu vi o Clécio uma vez, o ano passado, quando eu fui lá. Eu falei, não, eu pego um Uber, né, tudo e tal, vai dar trabalho para ele, não. E aí eu cheguei por volta de 1h30 lá no aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, e o Clécio chegou junto comigo, que ele faz serviço de Uber, né? E quando a gente foi embora, eu comecei a orar dentro do carro, pedindo para aquele trânsito de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe que ali o trânsito é bem pesado. E Deus foi guiando ele de uma forma que ele entrou nos lugares onde estava livre. Nós ganhamos muito tempo com isso. Chegamos lá em Piracicaba, era 4h26. Para quem ia chegar já 15 minutos só, já é um milagre. Vai ouvindo. E o caixão ia fechar às 5 horas, né? Então, no caminho, o Clécio falou para mim, eu até mandei uma mensagem para o Bispo Lucas, que ele tinha mandado uma mensagem para mim. Ele perguntou se eu já estava na estrada, né? Aí eu falei para ele, Bispo Lucas, Deus está me cercando de uma forma tão grande que o Clécio é um pastor. E nós viemos orando dentro do carro, louvando a Deus. E ainda deu tempo de eu ver minha prima, né? Às vezes a gente pensa assim, vê o que caçar ver morto. Você esqueceu quem você é? Você é um missionário, irmão. Olha a frase da filha da moça que estava o corpo lá no caixão. Quando a filha dela te viu, o que a filha falou para a senhora? Ela falou, prima, eu tinha certeza que você chegaria a tempo, eu tinha certeza que você viria, e eu tenho certeza que minha mãe está muito feliz por você ter vindo. Já imaginou? As pessoas têm esperança em você, poxa. Para com esse negócio de grosseria, para que ir, para que um representante de Deus no lugar muda tudo. Só essa frase aí, para mim, ela já ganhou a passagem, já de ida e volta. Eu sabia que você viria. E deu um abraço na senhora, não foi? Foi. Agora olha para você ver, segura aí. Aí passou o dia, quando foi no outro dia eu comprei passagem por Campinas para voltar, né? No sábado eu comprei. Aí dessa vez você já comprou por Campinas. Aí, era mais próximo. Isso. Escuta. Consegui comprar por Campinas. Aí na segunda-feira eu tive que ir ao centro da cidade. E quando eu chamei um Uber para voltar para a casa do meu primo, eu estava em pé, né? Do jeito que eu estava aqui, mas o quarteirão é quase de uma esquina na outra aqui, só loja, estava tudo fechado, que eu fui muito cedo. E meu celular acabando a bateria, aí uma pessoa aceitou, ia levar 12 minutos para chegar. Eu falei, vou esperar, né? Não tem outro. E de repente meu celular acabou, estava com 14%, ele apagou. E quando voltou, já era uma outra pessoa que estava me chamando no Uber, que tinha aceitado, o outro cancelou. E eu olhei assim para o lado esquerdo. Desceu uma moça, passou direto, e nisso surgiu um homem atrás dela
e veio andando. E eu fico muito ligado, olhando para tudo que é lado, quando eu estou na rua, principalmente nos lugares onde eu convivo pouco. Aí eu olhei assim, o homem passou, e eu olhei de novo para ver o que ele fazia. E quando ele chegou assim, como daqui na Pastora mais ou menos, ele parou, olhou para mim e falou assim: eu não sou bandido, eu não sou assaltante, eu não sou macumbeiro, eu não sou nada de ruim. Eu só vou dizer uma coisa para a senhora: não vá para Campinas essa semana. Aí eu falei: como é que é? Ele falou assim: não vá para Campinas essa semana. Se a senhora tem passagem marcada ou vai comprar, não vá. Já estava comprada. Deus já tinha livrado ela para comprar para Campinas, mandou para São Paulo. Já tinha comprado a passagem para Campinas, mais perto. E esse homem qualquer, esse homem do nada, vira para ela e fala isso. Isso é homem? Ah, pelo amor de Deus, igreja. Aí você me perdoa. Assim, eu já falei isso para o bispo uma vez. Eu gosto muito de usar boné, mas sempre que eu sinto uma situação que está vindo algo de Deus, eu tiro o boné. E eu tirei o boné e falei para ele assim: Senhor, eu já tenho uma passagem comprada. Ele falou assim: para que dia? Eu falei: quarta-feira. Ele falou assim: então não vá. Aí eu olhei para ele assim, eu falei: até a do avião está comprada. Ele falou assim: eu já estava com a passagem do ônibus e do avião comprado. Ele olhou bem no meu olho assim, gente, e eu senti, parecia que estava queimando. Ele falou: eu sei que a senhora é temente a Deus, eu sei que a senhora não vai desobedecer. Não vá para Campinas. É só isso que eu tenho para falar para a senhora. Não sei o que é, não tenho permissão para te falar o que é, mas não vá. Eu agradeci a ele, falei: assim será feita a vontade de Deus. Aí ele abriu um sorriso para mim, deu as costas e foi embora. Isso eu olhei no celular, olhei assim, que eu vi que o Uber estava chegando. Quando eu olhei de novo, cadê o homem? Gente, foi questão de 2 segundos. Não tinha dado tempo dele chegar até o final do quarteirão. Ele simplesmente sumiu. Pode dar uma salva de palma para Jesus, né? Por quê? Mas e agora? Já comprou a passagem de avião, comprou. Igreja, tem quantos anos que eu estou com vocês? Eu, esse mortal que vocês estão olhando para ele aqui. Eu sempre falei para vocês, tudo de Deus, eu usei talvez a maneira errada até de falar, e Deus me perdoa. Tudo para nós é só uma pegadinha, igreja. Se você for resumir a vida com Deus, é tudo pegadinha. Dízimo é pegadinha, oferta, pegadinha, jejum, pegadinha. O que o jejum é? Sabia não? Porque no meio dessa pegadinha ele só quer saber se você vai obedecer. Eu achei tão lindo esse último jejum nosso agora, que antigamente eu ficava tão correndo, querendo salvar a vida, que eu não conversava nem com a minha amada. Hoje, graças a Deus, nosso relacionamento está mudando cada dia mais, e eu oro que mude mais ainda. Aí tudo que o Espírito Santo põe no meu coração, eu comento com ela. Aí chegamos no final do jejum. Aí eu falei para ela: amor, veio no coração para a gente ir até as 22. Ela falou: mas amor, não tem sentido 22. Porque o certo é ir até meia-noite. Eu falei: é mesmo, não tem sentido mesmo não. Mas é para nós ir até as 22. Porque, cara, 22, meia-noite, se você vai ficar até 5 da manhã, se você vai passar o outro dia, Deus está pouco se lixando o que você está fazendo, porque o sentido está na cruz. Deus só quer uma coisa de mim e de você. Qual o nome dela? Só. Quando Deus dá uma direção para nós, mostra se você é rebelde ou se você entendeu o propósito da palavra. Tudo é obediência, igreja. Seja dizimista: não concordo, não vou dar dinheiro para pastor. Amém. Só uma pegadinha. Ó a pegadinha. Quanto você tinha pagado nessa passagem? Me desculpa a inconveniência. Aqui inconveniência o quê? Eu sou seu pai na fé. Quanto que foi essa passagem? Essa foi 757. Jogada no ralo, assim, no lixo só. Ou ela trocava esse trem ou rasgava o bilhete. 757, mas a do ônibus foi quanto? A do ônibus foi 35. É isso aí. E como é que eu vou fazer agora? Jogar esse dinheiro fora? Você tem 2 opções: ou joga o dinheiro ou joga a sua vida. Por que Deus estava privando ela de não ir para lá?
Primeiro na ida e depois na volta? É um acaso, não é? E aí? Bom, aí eu fiquei... Aí o Uber chegou, meu celular acabou a bateria e eu fui impactada para casa com isso, né? E quando eu desci do Uber, dentro do Uber eu vim falando: Senhor, eu fiquei com a cabeça fora do esquadro, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo ainda. E eu só quero saber o que eu tenho que fazer, que dia que eu tenho que ir embora. Aí quando eu entrei na rua do meu primo, o vizinho dele estava escutando uma pregação no último volume. Na hora que eu sentei na porta da casa do meu primo, aí o pastor lá que estava orando falou assim: não temas, eu sou contigo. Ele recitou Isaías 41:10. Aí eu desmontei. Minha prima chegou, né, a esposa do meu primo chegou, que ela tinha buscado o Igor na escola. E ela falou: você tá branca? Eu falei: lá dentro a gente conversa, mas só depois que nós orar. Aí a moça que trabalha na casa dela foi dar comida para as crianças. E aí nós oramos, eu não contei para ela. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: não fui assaltada, ninguém fez nada. Mas vamos orar primeiro. E nós ajoelhamos e o Senhor foi tomando as palavras dela no meio da oração. De repente ela baixou a cabeça na cama e numa das coisas que ela falou: se o Senhor enviou uma pessoa ou vai enviar, nós vamos fazer o que o Senhor mandar. Eu não tinha contado nada para ela. Então ali para mim tudo foi como Deus foi confirmando e cercando. Aí o Fábio chegou, meu primo, aí eu abri para eles o que tinha contado. Meu primo falou: nós vamos trocar essa passagem agora. Só que ele trocou a passagem para o outro dia, né? E dali, era 1 e pouco da tarde mais ou menos. Dali a pouco, devolveram o dinheiro na minha conta. Eu tinha pago quase R$700 de novo numa passagem. Porque... Você entendeu o perigo? Ele só trocou o dia, não trocou de aeroporto. Pagou. Estornaram o dinheiro, cancelaram a passagem. Aí é essa hora que eu não sirvo para ser Deus. Aí eu já não trocava, vou falar: pode vir então quente que eu estou fervendo. Mas Deus não é o Zé Carlos. Devolveu. E aí foi que a gente se tocou. Não era para ir para Campinas naquela semana. Aí eu peguei e liguei na Gol, né? E o meu primo conversou. Eu falei: olha, eu não estou com cabeça para conversar, meu primo vai conversar. E meu primo explicou toda a situação. E aí eu tive que pagar uma multa e mais um outro negócio que o rapaz falou lá, que o total deu R$490. Quer dizer, ainda ficou abaixo do que a passagem, né? E nisso aí fomos embora. Eu troquei a passagem de ônibus também, fomos embora, tudo e tal. Aí eu falei: gente, eu sozinha, eu fui com a minha prima, mas ela pegou o ônibus para Taquá e eu fui pegar o Uber para o aeroporto. 15 quilômetros, 1 hora de viagem. Aí você já trocou para onde? Aí eu estava na rodoviária do Tietê e lá eu falei, fiquei com receio de pegar um Uber, porque esse povo sabe quando a pessoa não é da cidade, ainda mais indo para um aeroporto, né? Aí eu falei, consegui o Uber, tudo e tal. Aí eu falei: Senhor, entra na frente, né? Porque eu sei que o Senhor vai me levar. Aí quando eu entro no carro, eu nunca mais tinha visto isso, um chaveiro deste tamanho, uma roda, escrito: Jesus te ama. Aí eu relaxei, falei: era por aqui mesmo que era para eu ir embora. E o Senhor não deixou ir para Campinas. Depois eu fiquei sabendo que naqueles dias que eu estava lá, eles estavam pegando muita mala e botando droga dentro das malas. O esposo da minha outra prima falou isso. Então, poderia ser isso, poderia ser acidente, poderia ser qualquer coisa. Aí ia ser algo mais fatal ainda. Porque se vocês parar na cadeia e vocês não tiverem feito nada, vai lá evangelizar. E o obreiro Charles não vai tirar vocês. Nós vamos levar maçã, suco e danoninho. Vocês evangelizar lá um tempo. É porque se a gente chama vocês para evangelizar aqui fora, vocês ficam fazendo cara feia. Então vai parar na cadeia para vocês falar de Jesus. Amém? Ah, não fala amém, tá vendo? Não era droga, era morte. Quem livrou a senhora?
Sim, só fazendo um complemento. Aí eu peguei e falei assim, eu não estou preocupada, né? Quando cheguei em casa, eu falei para o meu primo, olha, eu não me preocupei com o que podia acontecer, porque Deus já estava me cercando, dando livramento, né? Eu me preocupei em botar Deus na frente e não desobedecer. E até mesmo quando eu desobedeci, Ele ainda fez por onde retroceder e ir por onde Ele queria que eu fosse. E eu só tenho a agradecer a Jesus por isso. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Dá uma salva de palmas e fica de pé, igreja. Deus abençoe.